Senhor. E o texto que eu quero ler com vocês está em Efésios 5, 16 a 17. Aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejais faltos de juízo, mas buscai compreender qual é a vontade do Senhor. O texto começa nos falando para aproveitar ao máximo, aproveitar bem as oportunidades, porque os dias são maus. Então nós vivemos dias maus, às vezes a nossa saúde vem uma enfermidade, a situação financeira, às vezes é um relacionamento familiar, às vezes os juros altos que a gente ouve, os preços aumentando, e a gente não vê alguma oportunidade nessa circunstância. Então a gente tem que olhar para a circunstância e tentar enxergar nessas circunstâncias uma oportunidade. Ao longo da nossa vida é nos oferecido oportunidades. E essas oportunidades, às vezes a gente deixa passar, ou às vezes a gente agarra elas, cresce com elas, se desenvolve com elas. A gente ouve muito dizer que a vida é feita de oportunidades. Uma porta de trabalho, um concurso, um emprego, um casamento, uma viagem. Tudo isso são oportunidades que surgem nas nossas vidas. E cabe a gente analisar essas oportunidades. E existem pessoas que, por serem ansiosas, às vezes passa adiante, faz as coisas no momento que não é oportuno, deixa passar as oportunidades ou aceleram essas oportunidades e perde a oportunidade. E ao mesmo caso com pessoas que são mais devagar, são mais temerosas, são mais cuidadoras, têm medo das mudanças, das transformações, e isso faz com que também ela perca a oportunidade. A gente vê na Bíblia pessoas que perderam oportunidades, pessoas que deixaram a oportunidade passar. E durante a pandemia a gente viu que muitos comércios fecharam, muitas portas fecharam, mas outras se abriram, porque as pessoas foram ousadas e elas viram nesse tempo uma oportunidade de fazer uma coisa diferente. Ela resolveu fazer diferente. Ela não teve medo, ela foi ousada. Então a Bíblia nos relata também pessoas que aproveitaram oportunidades e pessoas que perderam oportunidades, que deixaram passar essas oportunidades. Saul é ele foi ungido rei. Porém, ele ofereceu sacrifício que não era para ele oferecer, devido à sua ansiedade, à sua curiosidade, ele perdeu a oportunidade de estabelecer o seu reinado. Por quê? Ele ofereceu sacrifícios que não era para ele oferecer. Seria Samuel. Ele achou que Samuel atrasou, ele então quis oferecer esse sacrifício. Ele ali perdeu o momento oportuno de esperar, de obedecer. E isso fez com que o reinado dele fosse cancelado. Ele foi ungido rei para cuidar de uma nação, mas talvez por uma ansiedade, por aquela oportunidade, ele não esperou o momento oportuno. Ele quis fazer, ele quis resolver. Daí, ele fez antes do que era para ser feito, e ele fez o que não era para ele ser feito, que não era ele, queria fazer o sacrifício. Seu reinado, então, é cancelado. E na Bíblia nós temos uma outra pessoa, Davi, que ele foi levantado, foi escolhido para substituir Saul. Saul, então, começa a persegui-lo. E Davi teve oportunidade 2 vezes de matar Saul.
Mas ele não fez. Por quê? Porque ele resolveu obedecer ao Senhor e pelo temor de Deus. Então ele resolve a não tocar o ungido de Deus. Ele resolve esperar o momento certo, porque Deus falou, Deus iria levantar e teria um momento certo, a oportunidade, teria um momento oportuno dele tomar posse lá como rei. E assim algumas oportunidades na nossa vida. Algumas passam, a gente às vezes deixa passar, outras a gente assume que não era para ter assumido, e vai passando as oportunidades, ou às vezes a gente vai deixando de lado. Muitas vezes as oportunidades vêm e nós temos que colocar diante de Deus. Se é do Senhor, para a gente não deixar passar e também para não deixar de assumir aquela oportunidade. Então, algumas oportunidades, Deus permite que a gente aproveite. Outras, Ele espera que nós mesmos a rejeitamos. Porque, por amor a Ele, para ver se essa oportunidade vai glorificar o nome dEle. Porque às vezes a oportunidade é tão boa, a gente pensa que é de Deus e não é. O nosso coração é enganoso. Então nós temos que analisar as oportunidades que vêm na nossa vida. É de Deus? De acordo com a vontade de Deus? Essa oportunidade que está na minha vida, ela vai me beneficiar somente a mim ou vai beneficiar outras pessoas? Ela vai glorificar o nome de Deus ou não? Você já pensou ao longo de sua vida o tanto de oportunidade que já veio? Às vezes você aceitou e não era para ter aceito. Ou que veio e você deixou passar, poderia ter aceito e não aceitou. Ou que poderia ter evitado. Então as oportunidades, a gente tem sempre que olhar para ela e ver. Está de acordo com a vontade de Deus? Não está de acordo? Eu vou assumir essa oportunidade? Ela vai trazer conquista? Eu vou beneficiar as pessoas as quais estão à minha volta com essa oportunidade? Sempre, então, devemos analisar as oportunidades. E muitas vezes, para conquistar uma oportunidade, é preciso ser ousado. A Bíblia nos relata as pessoas que foram ousadas, que aproveitaram as oportunidades e que foram curadas, receberam a cura. A mulher do fluxo de sangue, ela teve a oportunidade ali no meio daquela multidão. Ela poderia não querer, poderia desistir, mas ela viu ali uma oportunidade de tocar nas vestes de Jesus e receber a cura ali no meio da multidão. E ela pensou, se tão somente eu tocar nas vestes do Senhor, eu serei curada. Ela teve ousadia, passou entre a multidão, tocou nas vestes do Senhor e o Senhor percebeu. E ele se volta para ela e diz, tenha bom ânimo, a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Aquela mulher esperou o momento oportuno para aproveitar essa oportunidade. Ela tocou no Senhor. E a partir do momento que ela aproveitou essa oportunidade, ela teve a sua cura. A sua saúde foi restaurada. A partir daquele momento, ela começou a ter uma vida diferente. Ela pôde sair com tranquilidade na rua. Ela pôde estar entre as pessoas sem aquela preocupação. Então foi uma oportunidade que trouxe um benefício para a vida dela. Outra pessoa que aproveitou a oportunidade foi o cego Bartimeu. Ele soube que Jesus iria passar por aquele caminho. Ele então senta à beira do caminho para esperar por Jesus. Ele
começa a gritar quando ele ouve a multidão. As pessoas às vezes mandavam ele calar, mas ele não, ele gritou mais alto, era a oportunidade dele receber a cura. Ele grita então por Jesus. Jesus, filho de Davi. E Jesus então vê o cego, vê aquela pessoa, pergunta para ele: o que queres que eu te faça? Que eu volte a enxergar. A oportunidade que ele tinha de voltar a enxergar novamente, de ter a visão mudada, ver a vida com olhos diferentes, de uma maneira diferente. Ele teve a sua visão restaurada, poder contemplar a vida com outros olhos, poder contemplar a natureza. Então esse homem teve a sua visão restaurada, ele aproveitou a oportunidade. No momento oportuno, ele chamou, ele clamou por Jesus. Jesus então restaura a visão dele. Ele tem a sua visão mudada. Ele começa a olhar a vida de um jeito diferente. Outra pessoa que aproveitou a oportunidade foi Zaqueu. Zaqueu soube que Jesus ia estar na cidade. Era a oportunidade dele ver Jesus, dele ter uma mudança de vida. Ele vai, então, sobe em uma árvore para ver Jesus. Ele aproveitou aquela oportunidade. Jesus, então, vê Zaqueu. E Jesus fala que iria ficar na casa dele. Olha que maravilha. Zaqueu, então, fica muito feliz. Ele aproveitou essa oportunidade, ele agarrou essa oportunidade. Jesus estaria na casa dele. Jesus, então, entra na casa de Zaqueu, trazendo salvação para Zaqueu e para toda a sua família. Olha que oportunidade, que bênção. Jesus teve a oportunidade de entrar na casa de Zaqueu, porque Zaqueu teve a curiosidade de aproveitar esse momento oportuno, de ir até Jesus. Jesus vê e vai então para a casa de Zaqueu. Zaqueu teve a oportunidade de realizar o processo verdadeiro de conversão. Ele e sua família. Quando Jesus entrou na sua casa, trouxe mudança de vida para Zaqueu. Trouxe mudança no comportamento de Zaqueu e para toda a sua família. E não esquecer de analisar as oportunidades. Talvez ele poderia ter ouvido: Jesus está aí, mas ele está no meio da multidão, está pela cidade. Não, mas ele resolveu fazer diferente, subir na árvore para ver Jesus. E a partir desse momento, então, houve mudanças na vida deles. Então vamos analisar nossas oportunidades para ver se essas oportunidades são de Deus ou não. Fazer uma análise do nosso coração, porque ele é enganoso. Ver a circunstância. Foi Deus que promoveu? É da vontade de Deus? Não desperdice oportunidades. A Bíblia nos fala de um jovem que ele perdeu a oportunidade de salvação, de ser um discípulo de Jesus, porque ele era rico. Quando ele pergunta para Jesus o que ele teria que fazer para herdar o reino dos céus, Jesus fala para ele que ele deveria vender tudo que ele tinha, dividir com os pobres e seguir Jesus. A Bíblia fala que esse jovem entristeceu e as costas foi embora, porque era apegado às riquezas. Eu quero ler esse texto com vocês, que está em Mateus 19, do 16 ao 22. Mateus 19, do 16 ao 22. E eis que alguém chegou perto de Jesus e consultou-o: Mestre, que poderei fazer de bom para ganhar a vida eterna? Questionou Jesus: por que me pergunta a respeito de que é bom? Há somente um que é bom. Se queres entrar na vida eterna, obedeça os mandamentos.
Ao que ele perguntou: quais? E Jesus lhe respondeu: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho. Honra teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou o jovem: a tudo isso eu tenho obedecido. O que ainda me falta? Jesus disse a ele: se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá o dinheiro aos pobres e terá um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Era a oportunidade daquele jovem seguir a Jesus, de ser um discípulo de Jesus, de ser salvo. Porém, o amor aos bens, às riquezas, não deixou, não permitiu. Ele poderia abençoar o próximo, vendendo seus bens, abençoando ali as pessoas pobres. Poderia ser um discípulo de Jesus, caminhando ali com Jesus. Mas ele abriu mão disso tudo por causa das suas riquezas. A palavra de Deus fala: amará a Deus sobre todas as coisas. Mas o coração dele, infelizmente, amou mais os bens materiais. Então ele se afastou de Jesus. Nós temos que buscar discernimento diante de Deus, na palavra, para abraçar uma oportunidade ou para largar uma oportunidade. As oportunidades são portas abertas. Porém, nem todas as oportunidades são de Deus. Às vezes a oportunidade é muito boa. A gente acha que é de Deus e não é. Mas na frente a gente pode se arrepender. A maior oportunidade que nós recebemos foi a nossa salvação, através de Jesus, lá na cruz do Calvário. A oportunidade de ser salvo. E essa oportunidade ele deu para toda a humanidade, para todos aqueles que querem e que desejam. Na cruz do Calvário a gente recebeu salvação, recebeu um novo tempo, uma nova estação sobre a nossa vida. Jesus nos trouxe novidade de vida, através do seu sangue derramado na cruz do Calvário. Lá em Mateus está escrito: porque o Filho do Homem veio para salvar o que estava perdido. Nós estávamos perdidos. E Deus nos alcançou, Deus nos achou. Então Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Jesus é o caminho da oportunidade para a nossa salvação. Para aqueles que creem. A vida é feita de oportunidades. Então a maior dela é a nossa salvação. Se você quiser, se você crer, você terá a vida eterna. Você só tem que querer. Então Jesus trouxe salvação para todos nós. Você que um dia esteve na presença do Senhor por algum motivo, você deixou de caminhar com Jesus, volte, olhe as oportunidades. É tempo, Jesus está voltando. Aproveite a oportunidade hoje. Não faça como aquele jovem, deixa passar, porque amou mais as coisas do mundo. Volte para Jesus. Então não deixe a oportunidade de amar o próximo. Não deixe a oportunidade de abençoar o seu próximo, de fazer o bem. Não deixe passar a oportunidade de pedir um perdão, de oferecer um perdão. Não deixe passar a oportunidade de obedecer os seus pais. Nossos pais são sábios, os pais são sábios. Não deixe de abraçar o seu irmão, dizer que o ama, de abraçar seu pai, sua mãe. Aproveite as oportunidades que você está com a sua família, para falar de Jesus, para estar com Jesus. Não deixe passar a oportunidade de amar Jesus, de servir Jesus e de caminhar com Jesus. É a melhor decisão que você pode ter. As oportunidades que glorificam o nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe com essa oportunidade de ouvir a palavra e de poder crescer com essa palavra.
Tenha uma boa semana e observe as oportunidades. Amém?